E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente tá mais um vídeo de cidade cenográfica. Vou falar aqui sobre a cenografia da novela Escrito nas Estrelas. É uma novela que tá aí no ar no canal Vivo, né? Eu vou falar aqui sobre os cenários do céu, do morro onde a Viviane mora. Vou falar sobre também onde a família do Gilmar mora, que é uma cidade cenográfica. E se você quer saber mais detalhes sobre esses cenários, fica aí até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Escrito nas Estrelas é uma novela contemporânea, a novela da Elizabeth Jean, que mistura dois pontos bem fortes, né, que é genética e espiritismo. A direção do Papinha, né, o Rogério Gomes, e toda a patotinha dele, né, o Pedro Vasconcelos, o Fábio Strazzi, que trabalharam ao longo dos anos com o Papinha. E eu não vou contar a história não vou fazer um resumo igual eu sempre costumo fazer, não. Eu vou direto na cidade cenográfica porque eu percebi que o vídeo foi ficando muito grande, as pessoas falaram que não gostam, né, e se vocês querem saber a história de Escrito nas Estrelas, é só jogar no Google aí. Bom, essa cidade cenográfica é a cidade cenográfica de Escrito nas Estrelas. Utilizam um espaço cenográfico no Projac. Essa primeira cidade cenográfica ela tem 3.400 metros. É uma cidade cenográfica muito pequena. Até que o padrão que é seguido hoje costuma geralmente ter essa metragem. É uma ou outra que extrapola muito, né? Vai para casa lá dos seus 10 mil, seus 15 mil metros quadrados. Mas, em via de regra, hoje eles utilizam muito esse, né? 3 mil, 5 mil, 6 mil metros quadrados. Geralmente, as cidades cenográficas costumam ter esse tamanho. Essa cidade cenográfica aqui é onde a família do Gilmar mora, né? Ali o Jovenil, a Magali, é todo aquele núcleo pobre. Na novela, eles moram em Botafogo, porque esse bairro é um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, é um bairro de classe média alta, mas tem uma galera também que se mata pra trabalhar. No Rio de Janeiro é tudo muito caro. Esse bairro ele não fica na zona norte, mas aqui na novela eles quiseram retratar o núcleo pobre, que é ali a família do Gilmar. E pra não ficar assim tão distante, né, não ficar muito zona norte, né, aquela coisa toda, eles preferiram enfiar em Botafogo. Em Botafogo, assim, não é tão caro, as coisas não são tão caras como Leblon, Copacabana, né, até às vezes um pouco a Barra da Tijuca, mas em Botafogo, assim, os preços eles são menores, mas ainda assim muito caro comparado a outras regiões do país, né, é muito caro. Mas enfim, eles quiseram colocar o núcleo pobre em Botafogo. Eu achei que passasse na Zona Norte, mas depois eu fui ler as curiosidades lá da novela e não, passa... essa cidade cenográfica na novela fica em Botafogo. Bom, aqui, pra quem não sabe, aqui antes ficava a cidade cenográfica de Caminho das Índias, né, que também já foi outras cidades cenográficas peculiares, como Duas Caras, né, a Portelinha era aqui, a Kubanacan também era aqui, Esperança, né, São Paulo dos anos 30 também era aqui, onde passava o bonde. E essa rua aqui era aquela parte principal da Índia, de Caminho das Índias, né, então... Esse casarão laranja, por exemplo, aqui, ele é o mercado do Pacho, né? A loja lá, o Rei dos Brocados, onde ele vende seus tecidos, né? Tá numa parte principal da cidade, né? Aqui também ficava a loja do Manu, onde fica o bar do Matheus, que depois eu já vou falar pra vocês. Ficava aqui a loja do Manu. Mas aqui em Caminho das Índias era uma cidade muito grande, tinha uma ponte, aquela coisa toda, mas aqui eles reduziram bastante. A cidade cenográfica ela é bem minúscula, né? 3.200 metros eu acho muito pequeno para uma cidade cenográfica que geralmente são 7, 8, 10. Mas enfim, bom, ela não tem muita dificuldade, assim, né? Ela não é uma cidade cenográfica enorme. Ela tem um croma, que depois eu vou mostrar para vocês, mas ela tem construções específicas, são construções de vários estilos. É uma cidade cenográfica contemporânea. Mostra ali o cotidiano dos personagens mais humildes, né? A galera mais trabalhadora, né? Os taxistas, as pessoas que trabalham na casa dos ricos. Então, a galera que vende latinha na praia, vende cerveja, vende coxinha na praia. Eles moram nessa cidade cenográfica aqui. Essas construções, elas são misturadas, né? Tem construções aqui também, ao mesmo tempo que tem construções muito contemporâneas, muito do dia de hoje, tem construções antigas também, né? Como, por exemplo, esse casarão laranja aqui que eu mostrei pra vocês. A própria construção onde mora a família de Gilmar, ela é uma construção antiga, ali dos anos 40, anos 50. Bom, eu vou começar pelo condomínio de casas da família do Gilmar, né, a Nica Bonfim ali, José Rubem Chachá moravam nesse condomínio aqui são prédios de 2 andares, são prédios humildes, né, não é aqueles prédios enormes, mas ele tem um ar mais, assim, mais de casa de vó, né, aquele ar mais de sobrado, aquele ar mais
tranquilo, né? Aquele ar mais de vizinho, pega um pouco de açúcar ali com outro vizinho quando falta, tem samambaias, vai dar pra vocês verem que tem muita planta, né? Eles costumam pegar muito pote, muito pote de tinta, de maionese, de leite, assim, colocar plantas, assim, isso é muito comum na vida real. Mas esse aqui é a entrada, onde mora o núcleo pobre, a Viviane. Acho que bem nos primeiros capítulos ela chega a morar aqui, né? Depois que o Gilmar tira ela do hospital, acho que leva ela pra aqui, pra ela morar um tempo aqui. Ou não sei se ela sai da casa do Humberto Martins porque brigou com ele, eu não lembro direito, mas eu sei que ela vem passar uma temporada aqui. Como eu falei, é uma construção típica dos anos 40, anos 50. Pra quem não sabe, pra quem é fora do Rio de Janeiro, a Zona Norte tem muito desse tipo de construção, muito mesmo, esses tipos de vilazinha, de casinhas de conjugado, casas de vó, tem muito disso porque o Rio de Janeiro ele sofreu várias revoluções na sua urbanização, né, com vários prefeitos, né, o Pereira Passos, o próprio Getúlio Vargas também acabou com muitas casas, muitos cortiços. Tem até um pouco da questão do seguinte: alguns trabalhadores vinham, algumas pessoas de fora, algumas pessoas que moravam em outros estados vinham para o Rio de Janeiro e moravam nessas casas. Essas casas eram casas são vilas operárias. São casas que eles vinham com a promessa de que, venha trabalhar aqui no porto, venha aqui trabalhar no elevado da perimetral, venha aqui trabalhar na construção da ferrovia Rio-São Paulo, que aí você vai ganhar uma casa, aí você vai morar nessas casas aqui de vilas operárias. Então tem muito disso na Zona Norte, né? E eles pegaram esse conceito e introduziram aqui na novela. Apesar de que Botafogo tem muita construção lá da Belle Époque do Rio de Janeiro, né? Ali Botafogo até então é uma parte muito importante e rica, né? Só pessoas de muito dinheiro moravam em Botafogo. Depois Botafogo foi deixado um pouco de lado e as pessoas de dinheiro foram migrando mais para Copacabana, Leblon, né? Ali foram para ali. Então mistura um pouco, tem um pouco dessas construções dos anos 40, anos 50, essas construções mais contemporâneas, né? Esse estilo mais Oscar Niemeyer, mas também tem essas construções de vilas operárias também um pouco misturada, né? Essas construções mais antigas da Arte Nouveau, Arte Déco lá no início do século, mas também tem essas construções de vila operária um pouco, alguns desses sobrados de 2, 3 andares. Não me deu muito trabalho de fazer, uma construção mais em tonalidade cinza, né? São construções mais de vilas operárias também, para mostrar que são trabalhadores que moram aí. Essa construção, ela já foi utilizada numa outra novela, uma novela até recente aí, e também de uma cidade cenográfica que fez muito sucesso, que é Amor de Mãe. Como o cenógrafo é o mesmo, né? O cenógrafo dessa novela é o Alexandre Gomes, o Fábio Gomes e a Anne Bourgois. O Alexandre, ele era meio... Como ele acha que ele é o mais velho dessa trupe, ele meio que encabeçava as coisas. Apesar de jogar muito junto com a equipe dele, né? Ser muito parceiro, mas ele já tinha uma vasta experiência de cenografia. Aqui ele já meio que como se fosse tipo um consultor de cenografia. Então, ele também aproveitou essa edificação, esse conjunto de edificação, né? Porque são vários, na cidade cenográfica de Amor de Mãe. É óbvio que lá era uma outra cidade cenográfica, era um subúrbio também, mas ficava numa outra localidade, né? Aqui essa cidade cenográfica ela fica um pouco mais próximo da saída, com a rua ali, enquanto Amor de Mãe fica bem mais para dentro do Projac, né? Uma parte mais afastada. Mas eles não pegaram e tiraram assim, igual você arranca a planta. Ele pegou e fez uma nova, até porque também quando Escrito nas Estrelas é de 2010 e Amor de Mãe 2019, então já se passaram 9 anos, então já tinha destruído já Escrito nas Estrelas, já tinha sido acabada, derrubada há muito tempo. Então mas em Amor de Mãe ele repetiu, ele desenhou, levantaram tudo de novo e colocaram a mesma fachada, né? Lá ele colocou um outro nome que eu não lembro, eu vou colocar aqui pra vocês. E aqui Escrito nas Estrelas é o edifício Residência, Escrito nas Estrelas. Pra quem não tá lembrado, é em frente a esse prédio que o irmão da Thelma, ele morre, né? Porque até o irmão da Thelma queria vender lá o bar dele, a Tasca do Passeio. Mas a Thelma não queria e tal, aquela coisa toda. Aí parece que ele tomou uma atitude lá precipitada, tava discutindo com a Thelma e o carro veio e passou por cima dele. Então é de frente a esse prédio, a esse sobrado, que o irmão da Thelma morre. Mas é o mesmo.
mostrando foto aí pra vocês estão vendo a mesma edificação. E aqui dentro eu vou entrar pra vocês, né? Vocês já estão vendo alguns detalhes, algumas partes importantes. São vários conjuntos, deve ter o quê? Eu não lembro se tem 4, 7. Assim, é bem suburbano, né? É bem... Não é aquele requinte, aquele detalhe, aquela coisa toda. A própria cor cinza dá um ar meio pesado. Eu particularmente não gosto. Dá um ar meio estranho, assim, mas é um ar característico, é um ar que tem muito, né? Mostra muita parte pobre do Rio de Janeiro. E a casa da família do Gilmar, que é a casa da Magali e do Juvenil, é aqui, né? Onde mora aí também o Jair, a mulher dele, né? Os filhinhos dele também. Eles moram nessa casa, todos nessa casa aí. Então vocês estão vendo aí que é cheio de planta, né? Eu fiz direitinho, eu fiz com cuidado. Foi as edificações que eu mais gostei de fazer, foi essas aqui, porque é um ar mais de vila, um ar mais de casinha, é um ar mais de rua, provinciana, bem gostosinha de dizer, né? Eu gostei, fiz, aí tô mostrando pra vocês, com cortina, com gradeado, esse gradeado dos anos 40 aí, bem característico, né? Bem legal, achei bacana mostrar isso. Tem na novela, não inventei nada, não tirei nada da minha cabeça. Tem aí na parte da novela, vocês estão vendo aí que também tem muita roupa botada pra fora, né? Porque quase que meio que um cortiço, né? Pra quem mora em prédios, assim, uma área mais classe média, sabe? Que eles não gostam que coloca estender roupa na varanda pra não dar um ar de cortiço, mais humilde. Aqui tem bastante, na novela também tem, então eu reproduzi igual. Uma das saídas do bar do Matheus daqui, né? É bem característica, vocês conseguem perceber que é um estilo muito adotado pelo Alexandre, né? O Alexandre, ele é cenógrafo também de outras novelas que segue essa cor mais cinza. Eu percebi que ele gosta bastante, né? Então a gente tem aí uma cenografia bem próxima, né? Não vou dizer que é igual, mas é bem parecida na própria Amor de Mãe, né? Como eu falei pra vocês. A Avenida Brasil também tem uma construção cinza desse jeito. Paraíso Tropical também ele participou, também tem essa construção cinza, só que lá é um ar mais sofisticado, né? A Copacabana, classe média muito alta, né? Então, assim, mas ele gosta dessa coisa mais cinza, assim, mais direcionada. Boogie Woogie também, ele gosta, ele também reproduziu. Então eu percebi, assim, que ele gosta bastante desse negócio, dessa cor cinza aí. Aí depende do que o texto vai pedir, né? Se é uma área pobre, ele vai seguir essa linha de Amor de Mãe e Escrito nas Estrelas. Se é uma área rica, ele vai seguir essa linha Paraíso Tropical. Vai depender de qual trabalho ele vai fazer e o que o texto da novela vai pedir. Aí não sei se deu pra vocês perceber, né? Bem cara de vila mesmo, tem as plantas aí, eu coloquei inúmeras plantas, assim como tem nas fotos na novela também, eu tô mostrando aí pra vocês. Tem a lixeira ali também direitinho, certinho. Tem um nome ali em Art Deco. Esse prédio, eu acredito que seja o estilo Art Deco. Ele é um pouco mais reto, ele é um pouco mais... Anos 40, anos 50, o Art Deco ele dominou. A gente vinha lá do Art Nouveau, aquela coisa toda. E os anos 40 ele chegou pra meter no pé na porta. Do lado desse prédio fica o bar do Matheus. Eu não reproduzi por dentro, porque ia me dar muito trabalho, e eu também já tinha essa cidade semi-pronta, era fazer um detalhe ou outro, ajustar um detalhe ou outro. Então eu não quis fazer por dentro, mas é um tipo de construção que essa trupe, né, o Alexandre Gomes, a Anne Bourgois e o Fábio Gomes, quando eles trabalham com papinha, eles costumam seguir. Então essa esquadria já foi utilizada em outras novelas, como por exemplo, O Sétimo Guardião. Sétimo Guardião, a parte interna lá que tem tipo um museu onde mostra os 6 guardiões, que a Anne Bourgois se torna cenógrafa titular, né? Na verdade ela se tornou Império, mas ela já no Sétimo Guardião ela já é cenógrafa titular, ela utilizou essa mesma esquadria que ela já havia trabalhado em Escrito nas Estrelas. Essa mesma esquadria, ela também está presente em Paraíso, aquele remake lá do Benedito Rui Barbosa, também já utilizaram essa esquadria também lá num bar. Aí é o bar do Matheus. Engraçado que tem esse estigma que mulher gosta de fazer fofoca, né? Mas essa novela mostra muitos homens falando da vida alheia, fofocando, fazendo várias coisas. Acontece várias coisas aí, né? Acontece desde briga, quebra-pau, até conversa, né? Até azaração também, acontece bastante aí. E é o bar que utilizam, costuma ter bastante cenas aí, rodadas. Como eu falei, eu não fiz por dentro, né? Mas eu só fiz a parte de fora, a
parte da fachada, reproduzi igualzinho, não inventei nada, tudo aí. Ele, como eu falei, ele tem uma saída, são várias portas, né? Mas se você seguir reto e dobrar à direita, você vaza lá nos prédios lá desse residencial onde mora a Magali e o Jovenil. De frente, a gente tem esses prédios. Nunca foi mostrado nenhuma cena, algum morador que habitasse esses prédios, né? É um estilo clássico, é um estilo muito utilizado, né, no Brasil Império. Como eu falei para vocês, em Botafogo e no Flamengo costuma muito ter esse tipo de construção. São construções antigas, como eu falei para vocês, eram bairros muito nobres, que pessoas de alta roda, pessoas que tinham dinheiro, tinham posses naquela época, compravam suas casas aqui, né? Às vezes até pessoas que tinham fazendas, mas queriam comprar uma casa na corte, uma casa lá na parte principal da capital, compravam esse tipo de edificação. Provavelmente, se fosse uma novela de época, essa construção seria uma construção de um personagem rico, mas nunca mostrou nenhum figurante entrando, nunca mostrou nenhum personagem principal entrando, morando, coabitando, nada. Essa edificação aí era mais para poder dar uma ambientação. E de fato, esse tipo de construção existe bastante em Botafogo. Aqui do lado também, essa construção também nunca mostrou nada, nenhum personagem morando. Já mostrou ele numa novela, em Fina Estampa. Aqui era a creche do Quinzinho. Não sei se aí quem lembra, né? O filho lá do Quinzé. Aqui que era a creche dele. Mas aí, em Fina Estampa, eles poluíram muito a cidade cenográfica, fizeram várias pinchações. Aqui também era a parte dos personagens pobres, né, onde eles moravam. Então eles sempre fazem isso, utilizam muito grafite, muita coisa bem misturada, bem sem saber delimitar direito. Então era aqui, a creche do Quinzinho. Aqui do lado também tem é uma farmácia. Acho que já foi mostrado uma cena só. Não tô lembrado, mas eu acredito que uma cena já foi mostrada. Mas só isso, também era um tipo de construção também que não mostrava nada. Aqui do lado a gente tem uma possível escola. O que eu imagino que eles devem ter feito? Os cenógrafos devem ter recebido o texto, né? E quase todo subúrbio tem escola, então eles devem ter levantado a escola, mas nunca foi utilizado por ninguém, por nenhum personagem. Já mostraram, as crianças vão pra escola, mas nunca mostraram, tipo assim, os personagens entrando dentro dessa construção. Também nunca mostrou nada disso. É um tipo de escola muito que remete a outras escolas da Globo, né? Como, por exemplo, Mulheres Apaixonadas tem uma escola, né? É uma escola de rico, mas você consegue perceber que tem uma esquadria bem semelhante. Inclusive, para quem não viu o meu vídeo de Mulheres Apaixonadas, clica aqui embaixo que eu vou deixar o link, para vocês verem o que aconteceu com a escola de Mulheres Apaixonadas. Eu reproduzi em 3D, falei outras curiosidades. E tá lá bem bacana. Tem uma outra escola também na ficção, que também é muito semelhante a essa, a escola de 7 pecados. A escola, lá era uma escola suburbana e ela é mais próxima dessa. Ela consegue ter uma esquadrinha mais próxima dessa. E é engraçado que 7 pecados e Mulheres Apaixonadas tem o dedo do Fábio Gomes. E o Fábio Gomes também é cenógrafo de Escrevendo nas Estrelas. Então, você já consegue fazer uma ligação de uma escola com a outra, né? Mas também nunca foi mostrado nada. Em Tititi utilizaram, né? Apesar de passar na mesma época que Escrevendo nas Estrelas, Escrevendo nas Estrelas acabou primeiro. E em Tititi utilizou depois essa cidade cenográfica, depois que acabou Escrevendo nas Estrelas. Utilizou como um posto de saúde dos personagens pobres, né, ali do Belenzinho, mas só isso, nada demais não. Aqui do lado a gente também tem outras construções mais pinchadas, construções que servem para dar uma ambientação também, é uma ambientação para mostrar que é um subúrbio, né, são construções que também são presentes em outras novelas, como Caminho das Índias e Beleza Pura. Beleza Pura também é a mesma trupe dessa novela, Escrito nas Estrelas, também dirigida pelo Papinha. E o Alexandre, ele costuma repetir esse tipo de edificação também, né? E é o mesmo caso de Amor de Mãe, né? A cidade de Beleza Pura fica no outro lado do Projac, fica lá perto do terreno da Ana Maria Braga, perto da casa do Big Brother. E quando foi Escrito nas Estrelas, ele também quis reproduzir. Mesmo não sendo no mesmo local exato, ele falou, subúrbio e tal, só fazer isso, que é esse tipo de construção. Esse tipo de construção é uma construção coringa. Então só você utilizar que surte efeito. O mesmo efeito que lá em Beleza Pura também era um subúrbio, aqui também é um subúrbio, então tudo ok. Não mostra nada, mas aqui é um salão
né? Eu já vi alguns reclames também, algumas placas mostrando, indicando que é um salmo. Mas nunca mostrou nada, assim, específico, nenhum personagem entrando pra poder fazer uma fofoca, alguma coisa do tipo, uma intriga, alguma confusão dentro do salão. Nunca mostrou nada disso. Aqui do lado, a gente também tem outros prédios, né? Esse tipo de prédio é bastante em Botafogo também, esse tipo de janela, muito comum, muito clássico de Botafogo, mas também nunca mostrou nada. Né? Essa cidade, como eu falei pra vocês, ela é muito pouco explorada, ela é só pra dar uma ambientação ali os personagens, só pra fazer uma alusão, mas muito pouco explorada. E aqui do lado é um muro pinchado. E é isso, acabou a cidade cenográfica, não tem muito o que falar, entendeu? Eu só quis fazer mesmo porque já estava pronta, semi-pronta, né? Eu tive que fazer bastante detalhes, mas já estava semi-pronta. E eu gostei do resultado, eu quis mostrar pra vocês. Não tem nada assim de diferencial, nossa, não sei o quê. O legal que eu acho dela é que ela tem um chroma. Né? Essa parte que eu tô mostrando pra vocês, aqui tem o nosso querido famoso chroma key, que é aquela parte azul, é um paredão azul onde eles inserem qualquer coisa que eles quiserem. Conseguem aumentar, alargar a rua da maneira que eles quiserem. E é engraçado que a cidade vizinha que ficava de um lado tinha um chroma e de um lado ficava escrito nas estrelas, do outro lado ficava Morde a Sopra, a cidade de Preciosa, que é também os mesmos cenógrafos de Escrito nas Estrelas e que também que é a mesma equipe que trabalha com papinho, tanto de cenografia quanto de iluminação, de produção musical, de figurino, de cenotécnica, de pessoas de camareiros, de pessoas de contra-regra, que mexem com iluminação, fotografia. Então a equipe do Papinha trabalhou em 2010. Aqui tá o Chroma. Trabalhou em 2010 em Cristo nas Estrelas. Em 2011 trabalhou em Morde a Sopra. Isso é muito engraçado. Os fundos da igreja de Morde a Sopra, pra quem não lembra, aquela igreja que acontecia várias coisas, né? Vários casamentos desfeitos. Com a novela do Valsir a gente sabe como é que é. É uma igreja que até que o cabelo da Mariana Barbosa pegou fogo, uma coisa assim. Os fundos dela dava pra Escrito nas Estrelas. Isso é muito legal. Aqui, pra eu não cometer o mesmo erro que eu cometi em Tapas e Beijos, eu peguei e alarguei. Aqui, nesse canto direito aqui, eu coloquei a cidade de Cama de Gato, que também é do Alexandre Momes, mas ela tem uma outra vertente, apesar de passar em Botafogo, mas ela tem uma outra cara, ela tem uma outra característica, ela tem um outro jeito, um outro olhar. Tem um olhar de subúrbio, mas é um outro olhar. Né? E Cama de Gato também era antecessora de Escrito nas Estrelas. Mas aqui eu coloquei aquele conjunto habitacional onde a Rose mora. Na Glória. Na Glória. E essa rua aqui, que seguindo reto, eu coloquei o Divino, que também é do Alexandre, né? Então, como eu já tinha feito o Divino e o croma do Divino eu usei Escrito nas Estrelas, agora eu fiz ao contrário. O croma de Escrito nas Estrelas eu usei o Divino. Então, se você seguir reto aqui e dobrar a esquerda lá no final, você vai chegar na casa do Tufão. Mas aí é isso. Essa é a cidade. Gostei. Achei bem legal, né? Do resultado, ficou bacana. Pra quem não sabia, esse cenário onde mora os personagens mais humildes, eles ficam no Projac, não fica no espaço, sei lá, fica em Grumari, num lugar afastado, igual a Globo utilizava muito. Ou fica, sei lá, em Paquetá, a Globo já utilizou também. Ou até fica na própria Botafogo também, como a Globo já utilizou alguns prédios. Não, ela ficava na cidade cenográfica, ficava lá nos cenários, no Estúdio Globo. Essa cidade cenográfica também já foi utilizada por Fina Estampa, né? Como eu falei, essa aí era a parte pobre. Aquela parte rica do Tupinambá ficava na parte de trás. Mas aqui era aquela parte pobre. A favela da Muzema, onde morava a Nagmar, morava a Sol do Recanto, a Dira Paz, né? Ali a família dela, que era uma família muito humilde. Eles moravam aqui. O bar do Matheus é o bar, a parte de dentro, né? É onde o Baltazar dá um show, um escândalo lá, quando a Sol ela sobe no palco e canta, né? Aí o Zuildo descobre lá que ela, filha dele, canta funk, é um escândalo pra ele, que não pode, não sei o que. Aí ele sobe no palco, ele imita, ele dança. Aí eu acho que o Daniel, o namoradinho da Sol, filma e joga na internet. Aí o vídeo, ele explode, ele ganha uma visualização muito grande. E aí é aqui dentro do bar do Matheus, né? Óbvio que quando foi filme Estampa eles tiraram a questão do bar e tal, montaram um palco. Mas é aqui dentro que acontece, né? Onde ele vai lá e
dá maior escândalo, dá maior confusão, é uma das cenas bem marcantes, né, de muita audiência. É interessante falar também que, pra quem não lembra, eu não sei se vocês lembram, que Kubanacan, Cobras e Lagartos, Duas Caras, Caminho das Índias tinha uma ponte separando as cidades cenográficas, né, separando assim, às vezes, por exemplo, separava a parte principal de uma parte residencial, assim, né? Igual o Caminho das Índias tem muito disso, separa a parte de comércio, cenas, atravessa a ponte, já é a parte mais residencial. Condomínio de casas aí dos personagens mais humildes foi construído em cima da ponte. Quando eu descobri isso, eu fiquei de cara. Eu falei, o quê? Fiquei muito de cara quando eu descobri. Porque é uma parada que, tipo assim, é muito irreal. Você não imagina nunca que aquela casa ali da família do Jumar tá em cima da ponte. É muito, sabe, sei lá, eu não sei explicar que sensação. Então, assim, eu fiquei, quando descobri, eu fiquei muito de cara, entendeu? Então, eu acho legal falar essas curiosidades pra vocês. Uma outra curiosidade muito legal também, que eu consigo mostrar em foto, é a cidade cenográfica de lado a lado, né? Porque a cidade cenográfica de lado a lado, ela é uma cidade cenográfica do início do século, né? Construções ali do Art Nouveau, Belle Époque, né? O clássico, aquela coisa toda. E a construção da casa aqui, esse prédio que eu tô mostrando pra vocês em foto, é os fundos da casa. Os fundos não, né? É bem a fachada, só que você vê um pouco pela lateral. Esses prédios escritos nas estrelas, que são construções dos anos 40, anos 50. Então é legal mostrar isso, né? Porque você não imagina nunca o que tem por trás do cenário, né? Mas se você vê ali, tá tudo. Você sai de. Se você pegar uma rua em 10 segundos, você tá na casa de uma outra novela. Eu acho bem legal falar sobre isso. Uma outra curiosidade também falar é a casa do Ricardo. Ele é um homem rico, né? Poderoso. É a mesma casa da Maria Clara em Celebridade. Óbvio que por dentro é uma outra tipo de cenografia, né? Um outro tipo de... Eu acho que os cenógrafos não são o mesmo, pelo que eu me lembro. Eu acho que só o Fábio, o Fábio Gomes tá em Celebridade. Ele tá aqui também nas estrelas, mas por dentro é um outro tipo de cenografia, outro tipo de construção. Mas ele utiliza a mesma casa. A casa da Maria Clara Diniz lá, que tinha aquela piscinona, aquele jardim enorme que ficava no alto. Às vezes tinha até cenas de neblina. É também a mesma casa do Ricardo Aguilar. Bom, um cenário que eu acho legal também falar é o cenário do céu, né? O céu é a parte, pra quem não tá habituado, não tá lembrando, é porque o Daniel, ele morre e ele fica como um espírito, né? Ele não, tipo assim, não morre e acabou a vida dele, não. Como a Elizabeth Jean, ela é espírita, né? Ela quer mostrar essa parte do espiritismo e tal, e o Daniel, ele morre e aí ele vai pra um outro plano. E o céu que eu tô falando, essa parte do mundo espiritual, são vários planos, na verdade, porque tem a questão o primeiro céu é aquele céu onde as pessoas morrem, vão aprender a entender, a descobrir que elas morreram, e tá aquele processo de tá muito verde, né, não tá entendendo o que tá acontecendo e tal, tá muito revoltado, quer voltar à Terra, porque eles estão em forma de espírito, eles não conseguem ter contato com os humanos, então eles querem reencarnar de novo. Aí eles ficam muito revoltados, que é o caso do Daniel, isso mostra bastante na novela. Mas aí depois tem um outro céu também, que é onde ficam os mais amadurecidos, né? Que é o caso do Atael, que é o Carlos Vereza e a Cássia Kiss. O 7 também, então é um céu que já são pessoas mais entendidas, estão mais maduras, já entenderam que não vão poder mais voltar para o plano terreno, que vão ficar ali, que vão poder ajudar até as pessoas da Terra, mas não vão conseguir voltar, aquela coisa toda. E tem o outro céu, que é onde está as pessoas mais evoluídas ainda, que é o caso onde estão os avós do Daniel. Mas, em via de regra, mostra onde está o Daniel ou mostra onde está o Atael. Esse cenário do céu, ele seguiu um parâmetro diferente, né? Por quê? Escrito nas Estrelas é uma novela gravada em SD. SD são 30 frames por segundo. Seria mais ou menos aquele formato da câmera do Instagram. Já a parte do céu, quando cortava para o céu, para esse plano superior, mostrava um outro tipo de câmera. Eles utilizavam 24 frames por segundo. Ao invés de utilizar 30, utilizavam 24. Então é a câmera mais tipo de cinema. É um tipo de câmera que a Globo passou a adotar
a partir de Cordão Encantado, na novela das 6. E na novela das 7 passou a usar Encher de Charme. E na novela das 9 passou a usar a parte de Avenida Brasil. Quem lembra de Avenida Brasil, mostrava cenas lá do lixão. Toda a Avenida Brasil foi gravada em 24 frames, mas as cenas do lixão dava pra você perceber mais a diferença, entendeu? Então o tipo de câmera utilizado para cinema, eles utilizaram para quando filmava o cenário do céu. Esse cenário, ele seguiu a mesma linhagem de Hoje é Dia de Maria. Não sei se quem lembra daquela minissérie Hoje é Dia de Maria, direção do Luiz Fernando Carvalho. Seguiu a mesma linguagem, né? Tem gente que acha que o céu é um lugar específico, tipo A Viagem, que era filmado num campo de golfe. Não. O céu ele era filmado nos estúdios Globo, num galpão, tipo numa cúpula, e tinha painéis pintados, tinha lagos, folhas, né? Tinha um rio que cortava, né? Então era algo bem de muito painel, de muita luz, muita fotografia. Então era algo bem assim, bem manuseado, né? Bem artesanal, né? Em vez de utilizar croma, não sei o que, era algo real, mas bem artesanal, né? Então era de muita arte, era um cenário muito artístico. E é isso, assim, era a mesma linhagem, Hoje é Dia de Maria. Hoje é Dia de Maria era filmada dentro de uma cúpula também. Vou até mostrar a foto aqui pra vocês. Era nessa cúpula aqui que era filmada. E era um tipo de câmera diferente. Quando cortava, tipo assim, sei lá, Viviane dormia. Aí Viviane ia ter um sonho. Aí cortava pro céu. Aí utilizava esse tipo de câmera. Aí mostrava a Viviane, sei lá, indo conversar com o Ricardo. Aí era o tipo de câmera normal, o SD. Então, sempre quando mostrava cenas do Daniel, depois que ele morre, ou do Altael, da Cássia Kiss, do Sete, de outras, assim, coisas espirituais, era nesse tipo de câmera de 24 frames por segundo, é o tipo de câmera utilizado para cinema. Um outro cenário também importante falar é o do morro onde a Viviane mora, né, o Santa Marta. Espíritos nas Estrelas teve cenas gravadas em Santa Marta, mas criaram uma cidade cenográfica específica, né, uma cidade cenográfica mais de morro mesmo. Ela ficava ali perto de Malhação, ali perto de... ali onde era filmada a Eterna Magia, ali, meu pedacinho de chão, era naquela parte ali. E ficava mais numa encosta, né? E precisou desse tipo de cidade cenográfica, mesmo que foi cenas rápidas, porque mostra a enxurrada, mostra a chuva torrencial pegando e acabando com tudo. Era até uma época de verão, né? Mas mostrou umas cenas de enxurrada, de alagamento, então precisou desse tipo de cidade cenográfica. Outro espaço cenográfico que eu acho legal também falar é a Clínica Ricardo Aguilar. Ela existe na Barra da Tijuca. Ela tem o nome Island Personal Office. Na verdade, na vida real, ela é um centro empresarial, né, onde tem consultório de advocacia, tem dentista. É tipo um mini shopping em formato de rosácea. Mas na novela ela era uma clínica de reprodução assistida, é onde o Ricardo trabalha, é dele. Na vida real é um centro empresarial, bem contemporâneo, né, cheio de vidro e tal. E Espíritos nas Estrelas tem uma arquitetura, tem uma cenografia bem contemporânea, segue uma mesma linhagem de Beleza Pura. Não sei se quem lembra aí da novela Beleza Pura, também dirigida pelo Papinha. É uma cenografia mais, não vou dizer futurista, mas é uma cenografia contemporânea, né? Não tem muita coisa de arte nouveau, arte déco, né? O clássico, não. É um negócio bem, assim, bem moderno, bem atual, bem dia de hoje, né? Então lá também tinha uma clínica de estética, que também tem uma clínica de reprodução, segue a mesma linha. A casa do Ricardo também tem alguns ripados de madeira, também segue uma cenografia bem contemporânea, da coisa mais, assim, evoluída, daquela coisa mais sofisticada, aquela coisa mais limpa, mais clean também, entendeu? Então segue essa mesma linhagem. E tem a casa de Petrópolis também do Ricardo, né? Que é essa casa que fica em Botafogo. Fotografia neoclássica, mas por dentro ela é contemporânea, ela é bem... né? Por mais que seja um casarão, é algo onde acontecia muitas festas, né? Não mostra na novela, mas sabia-se pelo texto que a Francisca dava muitas festas nessa novela e tal. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, Espíritos nas Estrelas é uma novela
legal, gostosa, tá indo muito bem no Viva. Eu achei que ia mal, né? Porque ela não tem uma identificação muito grande com o público, né? Ela não é uma. Tem até uma coisa popular, mas ela não é tão popular quanto outras novelas. Eu acho que, por exemplo, Além do Tempo, que é uma novela que tem a mesma temática, ela tem uma identificação melhor com o público do que Escrito nas Estrelas. Mas é uma novela que tá aí no Viva. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Acho que o resultado ficou legal, ficou um resultado contemporâneo, com pedras portuguesas. Eu tentei utilizar o mesmo material que sempre tem lá. Às vezes eu vi alguma cena, eu recortava e jogava a textura lá. Eu gostei do resultado, quis mostrar por uma questão de curiosidade também. Tinha muita gente, eu vi que tinha gente lá no Twitter que queria saber. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, o que vocês gostaram. Se não gostaram, né, dá um like aí, eu acho que é um trabalho legal. O meu canal ele deu um pouco de bagunçada, né, porque a Globo excluiu o meu outro canal, aí eu tive que pegar esse aqui. Aí por isso que eu posto coisas muito aleatórias, mas eu vou continuar com esse trabalho de cenografia. E quando ele estabilizar, eu volto só com cenografia nesse canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Comenta aí, divulga, manda aí para os seus amigos, manda para alguém que você gosta, que tem curiosidade sobre esse tipo de trabalho. E até mais. Um abraço, valeu!